você se dedica 110% no negócio, com 220 milhões de habitantes no Brasil, cara, não tem como dar errado. Desculpa, não tem como dar errado. E uma história bem longínqua, né? E o tempo que a gente tem de carne, que tem história aí pra contar, viu? Melhor jeito, é o melhor de tudo. O brasileiro tem costume de dizer que tudo é melhor, né? Ah, não, o meu é melhor. Não precisa ser melhor, cara. Tem que ter um conteúdo bom que alguém vai aprender e vai gostar e vai usar. Fala, Águia Empreendedora! Hoje eu estou aqui com ele, o brabo. Rapaz, vou te apresentar aqui Pedro Larrieira. Uma família de 4 gerações que empreende no mundo da carne. E hoje ele vai ensinar para nós como contar a primeira história, ensinar, vai nos explicar como essa geração vem há quatro gerações trazendo a metodologia do empreendedorismo no ramo da carne. Seja bem-vindo, Pedro Larrieira. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Agli, pelo convite. Tamo Boa junto. Águia, Bora estamos pra aqui cima. para falar bastante sobre uma história bem longínqua, né? E o tempo que a gente tem de carne, que tem história aí para contar, viu? Rapaz, e já pegando aqui para não perder tempo contigo, conta aí como é que foi o começo, né? Onde surgiu essa missão, né? Porque é um propósito, é uma missão da família Larrieira em alimentar a população com a melhor carne, a carne de qualidade. Me conta um pouquinho sobre isso. São alguns percursos de anos, né? Os avós dos meus pais já eram fazendeiros e granjeiros, então os primos dos meus pais tiveram a maior avícola, né, de frango do Uruguai. E meu pai começou nessa área muito novo. Com 19 anos ele foi pro frigorífico e começou a trabalhar em frigorífico. Então vem de fazenda, de aves, de gado. Daí passou para a geração dele. Meu pai nasceu dentro de uma fazenda. Seu pai nasceu aonde? No Uruguai. Uruguai. A gente é a família uruguaia. Uruguai. É. E daí meu pai veio pro Brasil, trabalhando no frigorífico Bordon na época, que era o maior frigorífico brasileiro com 6 plantas. Você falar isso hoje é uma loucura, né? Falando que tem o maior grupo alimentício do mundo e o quarto, o segundo, é tudo brasileiro. Então é interessante onde a gente chegou, né? Mas a meta hoje é falar da carne uruguaia. Quando a gente abriu a boutique de carne, a gente teve a maior broker de carne no percurso. Ou seja, voltando um pouco, meu pai chegou no Brasil no Bordon, com alguns amigos abriu uma loja muito conhecida nos Jardins, em São Paulo, que chamava Casa Mignon. E aí depois ele fechou a Casa Mignon porque já estava na área de exportação. Meu tio ajudava ele e faleceu, então acabou a loja. Eu lembro que eu tinha 8 anos. E quando eu fiz 30 anos, a gente decidiu abrir uma outra loja em Alphaville, onde a gente mora, que chama Carnes Del Sur. De propósito ao nome, né, Del Sur, porque a gente veio do sul mesmo, do Uruguai. E então a característica da nossa boutique é sempre trabalhar com carne importada e privilegiar as carnes do sul, né? Principalmente as uruguaias, claro. E para quem não conhece, para quem não entende, Pedrão, qual a diferença assim no conceito, né? Por exemplo, de um açougue tradicional e de um açougue modelo boutique, né? Ou melhor, uma boutique de carne. Qual a diferença para quem não entende? São algumas contábeis e não contábeis, né? Mas a principal diferença é que a boutique ela trabalha já o produto cifado do frigorífico e o açougue ele tem a desossa da carne. Então vem aquela carcaça do boi, ele desossa, ele separa na loja. E a boutique não, já vem tudo embalado a vácuo, ele só faz o fino, né? E dentro desse contexto ali, vocês ali estão na região de Alphaville, né? Vocês começaram ali já há um tempo, a família começou agora, depois dos 30 anos, começou agora não, começou depois dos 30, vocês empreenderem ali no mundo da carne, você, seus irmãos, ali já com toda a história vinda da sua família. Qual foi ali a maior adversidade que você, como empreendedor, já enfrentou nesse ramo da carne? Tá, para deixar claro, a loja hoje em outubro vai fazer 15 anos de existência. Uau, parabéns. Então foi uma iniciativa que não existia muita boutique no Brasil e na verdade a gente nunca saiu da carne, né? Porque a gente tinha uma intermediária de carnes de container do mundo inteiro para o mundo inteiro. Uma multinacional nossa que foi adquirida pelo Grupo Minerva.
Então, assim, a gente sempre teve no meio da carne. A grande diferencial e dificuldades que a gente teve, acho que teve 3 fases nesse decorrer dos 15 anos, que o conselho era fechar a loja e a gente não fechou, graças a Deus. Ai. É bem difícil mesmo o empreendedorismo. Primeiro você tem que aprender toda a parte do dia a dia. Foi muito difícil trabalhar com as pessoas. A parte de RH foi bem difícil, não é fácil. Principalmente porque a gente trabalhava com nível de RH na importadora de pessoas bitrilingues e outro nível de pessoas e loja é outro nível. Mas e passar o que a gente queria para os funcionários, que é qualidade, atendimento, tem um perfil, a Carnes do Sul, de 3 pilares. Primeiro pilar, tem que ter um atendimento impecável. Segundo pilar, tem que ter um produto, o melhor produto do mercado. E terceiro pilar, tem que ter um preço justo para isso. Então, assim, a gente já postou isso, fez essa base, entendeu? Então, quando a gente faz essa base, dá uma dificuldade até o pessoal entender por que que o produto é caro ou não caro, mas por que que tem esse valor e a qualidade do produto. Óbvio que o paladar vai dizer a qualidade do produto e quando você pode comer dele, mas tem algumas características também. A embalagem, a validade, se ficou correto, procurar. A mesma coisa eu posso falar do financeiro, né? Quando você vai procurar um contador, uma contabilidade, você procura os- ele entender o seu mercado, entender os seus produtos, entender como é que são classificados. Tudo isso foi na segunda fase que a gente teve que aprender e foi bem difícil, assim. A parte da contabilidade é um negócio que ninguém é preparado no meio para isso. Não acho que é tão importante, procura contador pelo valor do contador e não pelo que ele vai te trazer de valor. E eu acho que é um dos pilares mais importantes da empresa, talvez. Você saber classificar preço, classificar produto, entender toda essa parte, essa linha que você tem para contabilidade. Então, eu trago muito isso hoje para a loja porque eu vejo que a precificação do produto tem tudo a ver com sucesso ou não sucesso. Ainda mais trabalhando em produtos perecíveis, né? E nós temos o privilégio de acompanhar de perto com o Pedro. Nós temos ali, sou responsável contábil, sou contador lá do Pedro. E eu vejo e admiro muito a administração de vocês, Pedro. Administração. Porque como você falou, você tem uma pessoa ali muito capacitada, né, para te ajudar. Uma não, várias, mas eu me lembro aqui da Flor, do Will, que são pessoas que estão sempre à frente em conexão com a nossa empresa, sempre trazendo todos os dados necessários para que você tome uma decisão. E toda vez que eu sento com você falando de gestão, sempre você tem, você está centrado, você está tomando decisões com métricas, você não toma decisões aleatórias, e isso é louvável, não são todas as pessoas que fazem isso. E como você pode dar uma dica para quem ainda não está nesse nível de disciplina, me permita, disciplina financeira como você está? Vamos lá. Se você tem uma empresa e você não saber o que é um fluxo de caixa, comece estudando por aí. Tá? O fluxo de caixa é super importante você ter, principalmente quando você tem um crescimento rápido. A gente teve um crescimento na pandemia muito rápido, duplicamos o valor da empresa, as vendas de um dia para o outro, porque todo mundo ficou em casa e precisava comer carne, então e a gente tinha fluxo de caixa para isso. E fluxo de caixa quando tá ruim também, porque tem meses que vai dar ruim e você tem que ter um fluxo de caixa para segurar. Então, eu começaria pelo fluxo de caixa, depois olharia um estoque. Eu trabalho um método bem antigo que é da Toyota, que é o Just in Time. Então, chega carne toda semana, compro todo dia, vendo todo dia. Então, não tenho um estoque fixo. Hoje é fácil, né? Quando eu comecei há 15 anos atrás, o preço da carne era 200 a 300 vezes menor, E deixa eu tá? te falar, Pedrão. Então, quando você vê esse valor, hoje o estoque é muito caro, então muita gente está fazendo isso, mas antigamente ninguém fazia. O cara comprava o estoque para 15 dias, 20 dias e deixa lá estocado. Hoje é muito dinheiro parado e não dá para deixar isso num produto perecível. Então hoje todo mundo já está se baseando nisso. E deixa eu te falar, Pedrão, é, qual é a complexidade ou qual é o pulo do gato ali para tamanho controle? Por quê? Olha só, você controlar um estoque, até contabilmente, não é fácil. O empreendedor sofre muito com isso.
Aí você tem vários métodos, como você colocou este método. Tem o método PEPs, né, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, e ali nós temos diversos métodos. Mas além do seu produto necessitar de um controle de estoque, ele necessita de um controle muito, muito, muito próximo para você controlar a validade, para você não perder a carne, para você ter estratégias de não chegar ali próximo do vencimento e acabar perdendo. Como controla isso na gestão? Porque quando você trabalha com produto, por exemplo, a água, ele tem uma validade, 1 ano, vamos dizer. A carne ela tem uma validade muito curta, não é isso? Como é que é isso aí, para quem não entende? Validade de carne fresca são 4 meses desde a produção. Você já chega na loja com 1 mês de produção, tem 3 meses. Você nunca deixa. A gente não trabalha 30 dias de vencimento, então a gente trabalha 2 meses, é brincadeira. A gente vende rápido e congelada são 2 anos, tem um período maior. Então congelada é assim, mas hoje o nosso movimento é 75% resfriado, tá? Então é bem grande. Você tem que ter algum perfil de pessoas trabalhando que fazem o controle. A gente tem o controle da vitrine, que é o pessoal do caixa que faz junto com a limpeza da loja e o posicionamento dos produtos. A gente tem o controle interno dentro e eu tenho um controle em planilhas, né? Bem, bem, bem visualizado. O que muita gente faz em açougue, que muita gente não faz, é controlar estoque. A gente controla muito bem a perca. Toda semana a gente tem medição de limpeza de produto. A gente limpa muito o produto, principalmente filé mignon, contra filé, bife ou vem com aba, não vem com aba, a gente tira. É um padrão da loja. Tanto que nossos açougueiros tiveram muita dificuldade no começo em entender o padrão que a gente queria impor. Entendeu? Um padrão muito melhor. E então, assim, e a qualidade do produto que a gente trabalha, cada qualidade. Então, essa limpeza é o essencial hoje do açougue. É o pulo do gato. Você tem que saber onde você vai descartar essa limpeza, para quem que você vai vender, porque tem gente que compra essa limpeza. Então, não se joga nada fora. Você Diz que limpa. do boi só não se aproveita o mugido, né? É bem isso, cara. É muita coisa. Então, por quê? Porque isso daí já fez a diferença. Já faz uma diferença, já paga um salário no final do mês. Eu aprendi. Então, são processos que você tem que ter dentro e saber como funciona. Eu aprendi isso, foi no frigorífico que eu trabalhei, fiquei lá prestando serviço no controle de ativo, e aí eu ouvia isso, aí os caras falam, não, ó, se você analisar, o couro vira sapato, a pata vira mocotó, então tudo aproveita do boi. Então dentro de uma boutique você refina, traz sempre o melhor da carne para você vender, e aquele que sobra sempre há uma comercialização ali que você pode fazer indiretamente. A medida no boi do frigorífico é assim, entre 50% e 55% do peso que ele chega no frigorífico é o que ele vai ser aproveitado em carne, tá? E ainda tem a limpeza final nossa. Então tem a limpeza da carcaça que vai chegar nesse peso para chegar nas carnes e da carne para nossa parte. Então você vê que menos da metade você vai aproveitar em carne. Então é tudo custo, né? E hoje vocês ali também, na região de vocês, de vez em quando vocês fazem alguns eventos onde vocês trazem a carne pronta, preparada para uma degustação, algumas vezes para alguns eventos. Como é que funciona isso? A gente faz alguns eventos fechados. A gente tem cada trimestre um na loja, onde a gente apresenta alguns cortes uruguaios, junto com o pessoal do INAC do Uruguai, com os distribuidores e o frigorífico uruguaio. Hoje eu estou indo muito para essa linha de falar da carne uruguaia, mostrar a carne uruguaia, a qualidade da carne uruguaia. Não que a brasileira não tenha, tem qualidade, vem melhorando, mas o Uruguai, por ser um país pequeno, por ter uma metragem pequena, ter um controle muito maior, gado inteiramente rastreado, e você consegue hoje selecionar o filé. Como hoje vale o gado, como hoje o gado, a carne está cara, vale muito mais, como eu falei no começo, ela consegue ter uma assistência melhor. Então você dá alimento a grãos, você dá alimento a pasto, então tem todo o tipo teórico e prático do que é feito. E lá é 100% certificado, não tem não, é mais ou menos assim, vão fazer de um jeitinho e tal. Alta qualidade. Então assim, é um gado que na região dá um rendimento bom, é um gado na base europeia, francesa, inglesa. Então é um gado que dá rendimento
e tem qualidade boa. Então hoje temos algumas divisões nesse gado, tá? Temos a divisão do gado a pasto, temos a divisão do gado de confinamento. O confinamento ele fica comendo grãos, né? Selecionado numa ponta, de 100 dias, de 200 dias de confinamento. Ou seja, é óbvio que o gado fica, a carne muda o sabor com isso. E maciez e textura, tudo é mudado dependendo da comida que você dá pro gado. E a genética, né? Que vem. Então, quando o pessoal fala, mas é porque no Uruguai não tem morro, no Brasil tem morro. Não muda muito, viu, a musculatura, não é isso que muda. O que muda é o tipo de gado, a temperatura, o clima, a linhagem, né, que você vem, toda a história do gado. Então é um trabalho árduo da turma lá e tá dando resultado, viu? Tem se valorizado bastante a carne no Pode Uruguai. ter a ver com a genética do boi também, então, nesse Total, caso. total. A genética é mais forte e a alimentação. Então isso daí vai dando um gado melhor, melhor rendimento para frente. E trazer esse gado, né, essa carne do Uruguai aqui para o Brasil, hoje, mediante a muitas complexidades de governo, importação, para você hoje, é tranquilo? Você consegue fazer isso tranquilamente? Tem algumas dificuldades? Porque você já faz isso aí há 4 gerações, então já domina o fato. A gente conhece o caminho, né? A gente conhece quem está distribuindo, a gente conhece os frigoríficos, então a gente consegue trazer uma qualidade bem boa e ter sempre essa carne. É, Não é tão fácil como parece, tá? Porque a gente disputa hoje com mercados externos e fortes. A Comunidade Europeia baixou o imposto de 20% para zero de carne importada, então a Argentina e o Uruguai está bombando para lá. Então a gente subiu o preço e aí a gente tem que pagar esse preço. Estados Unidos está comprando bastante carne, então a gente briga com os países fortes, entendeu? Então é bem difícil, mas a gente sempre tem, a gente traz bastante. E deixa eu te perguntar uma coisa, Pedro. Antigamente, eu não ouvia falar sobre não comer açúcar, eu não ouvia falar sobre fontes de açúcar. Então, para mim, até outro dia, para mim comer uma colher de açúcar, um doce, eu comia sem a menor culpa. Hoje, se eu como, e confesso, eu ainda como, eu fico com culpa, porque eu sei que isso não é saudável para mim. E aí eu também entendi que através do carboidrato vem muita, muita, muita transformação em açúcar. E eu descobri que a proteína é uma das melhores coisas, se não a melhor, a se comer constantemente. Como vocês se beneficiam, como vocês conseguem também beneficiar a população nessa educação mútua, que a própria hoje, o digital, ele nos ensina. Coma melhor, algo de qualidade, não é quantidade, coma qualidade. Então, troque lá 1 quilo de purê por 200, 300 gramas de um bife ancho, se não puder, né, um bife ancho, um contra, ou seja, o melhor bife que você puder. Mas o que essa educação digital de trazer não só para a pessoa hoje consumir aquilo que o paladar deseja, mas aquilo que é melhor. Como está isso hoje para vocês dentro do mercado? Eu brinco que eu vendo felicidade. E não é mentira, não é brincadeira, é verdade. Nunca vi ninguém fazendo um churrasco ou comendo uma carne e ficar triste. Exatamente. Mas a verdade é assim, hoje tem dietas carnívoras, tenho estudado bastante disso, tem dado muito suplemento. Eu tive uma discussão outro dia com uma mãe porque a médica, quem sou eu para falar sobre a médica, mas a médica falou que tinha que cortar a carne porque estava com muito colesterol. Cara, eu fiz uma dieta, eu falei para ela, tudo bem, faz o que a médica falou, né? Quem sou eu para contrariar um médico, né? Não vou falar nada. Sim. Eu só falei assim, mas eu tenho lido muito sobre a dieta carnívora. E a dieta carnívora diz bem isso, que a proteína da carne é a melhor que você pode comer. E não é a proteína da carne que atrapalha. Hoje a massa é feita com uma farinha que não é tão boa. E tá dando muito problema isso daí, já se provou. Então, assim, eu fiz um exame, comi 40 dias carne, fiz outro exame, meu colesterol baixou. E aí? É a carne o problema? Nunca Entendeu? foi. Nunca foi. Então, são paradigmas que têm que vindo quebrados, vêm sendo quebrados. E vêm sendo feitos estudos. Hoje a gente tem muito mais informação. Então, assim, eu falo, óbvio, se eu comer 1 quilo de carne todo dia, talvez eu fique mal. Sim, não, mas tudo exagero, Porque né? é tudo Não é exagero. pra comer Mas 1 quilo. assim, se você comer um bife no almoço ou um bife na janta, você vai estar ok. E a gordura da carne é a melhor gordura para se comer.
Sim, Se for para escolher uma gordura para comer, coma da carne, não da batata frita. exatamente. Entendeu? Então é isso. Mas é qualidade. Eu acho que é o equilíbrio que mantém isso daí. Você pode até Exatamente. comer um doce, Sim, mas é um equilíbrio. sim. Se você comia 6 brigadeiros, você come um e ok. É isso. Não, verdade. E essa contextualização de você falar sobre a felicidade, eu ainda coloco um adendo. Não só através da carne, do churrasco, proporciona a alegria, como proporciona o encontro de famílias. E você, Zoiudo, você que pensa que churrasco é para comer, não é. Churrasco é o meio pelo qual você vai colocar a mesa, aí você vai convidar as melhores pessoas que você puder, vai servir o melhor que você puder. Uma dica: a carne você já sabe qual que é a melhor, né? Então, você faz o seguinte, meu irmão, coloca tudo à mesa e reserva um dia ou uma boa parte do seu dia para você desfrutar esse momento. Aí, ao final, você vai sair saciado, vai sair alimentado, mas não é para você pegar lá e se empatufar, não. É um momento. Então, com a boa carne, uma boa amizade, para quem bebe, no meu caso, a boa cerveja, para quem toma o Guaraná lá, o bom Guaraná, que é o meu caso, e ali você tem uma comunhão. Isso que a carne ela te proporciona. Momentos como esse, momento onde você e sua família e seus amigos se unem, não é isso? Sim. Nada mais simples. Um dia eu tava vendo um documentário do Francis Malman explicando o que era o churrasco. Explica para nós. E explicar o churrasco, quando ele falou, me vi na minha infância. Eu vou falar da minha infância, tá? A gente sentava, preparava o churrasco, então saía, pegava a carne, trazia a carne, preparava todo o churrasco. No Uruguai é tradicional, você prepara os cortes. Vocês sabem porque a parrilha e a grelha é torta? A grelha é torta porque você deixa mais calor de um lado e menos do outro. Tem carne que precisa de mais cocção e menos cocção. Então, eles fazem no tempo para sair tudo junto e você comer um pouco de cada corte. Então, é um período, daí sentam todos à mesa, começam a comer, você come na mesa, conversa, passa um tempo, daqui a pouco começam a levantar, trazem a sobremesa, fazem alguma sobremesa, conversam de novo um pouco mais, e quando você vê, do que era meio-dia, já é 6 da tarde, e aí já começa, aí o que vamos jantar? E aí, sobrou tal carne, dá para fazer com arroz que sobrou na geladeira ou com um pão, vamos fazer alguma coisa. E aí começa de novo. Então é o dia inteiro, é um período. E isso é um costume. É esse costume de vivência que a gente tem que ter em família. É o Muito mais bom. importante. Então a família vive do lado da churrasqueira e conversando, porque ali é um longo período, não é uma refeição de 1 hora. É um período que você vai passar 4, 5 horas em família, sem o celular, sem nada, conversando, falando da semana, falando das anécdotas que aconteceram. Então, isso é importante. É isso que vale o churrasco, entendeu? Se aprecia uma boa carne, se aprecia um bom vinho, para quem gosta também, se aprecia boa cerveja. É normal isso. E eu tinha isso desde pequeno. Com meus amigos aqui no Brasil, a gente fazia uma costela que durava 5 horas, 6 horas. E era o que a gente fazia. Eu lembro que juntava R$ 10 cada um e ia comprar uma costela e fazia costela. Hoje ficou mais caro, um pouco mais assim, gourmetizado, porque se deu valor ao produto. Meu irmão, eu costumo dizer, não sei se é um pouco pesado, mas eu costumo dizer, quem não se encontra no churrasco, encontra-se no velório. Pesado. É pesado, sabe É. por quê? Porque assim, tem muita gente que não reserva um tempo para estar com os amigos, tem muita gente que não reserva um tempo para prioridade fazer um churrasco. E aí é o que acontece? Todo dia nasce, todo dia alguém morre. E aí aconteceu o imprevisto, algum ente acaba não estando, o que acontece? Tem de parar tudo e ir pro velório. Então, é pesado, mas é para uma reflexão. Vamos nos dedicar a encontrar os amigos mais no churrasco, viu? Entrando um pouco nesse assunto, eu fiz uma pesquisa um tempo atrás no Google para ver quantas pessoas nascem e morrem no Brasil. Ah, Ainda nascem mais pessoas. E isso me levantou um alerta, tá? No mundo também, tá? Ainda nascem mais pessoas que morrem. Então a gente tem um crescimento no mundo de pessoas. Isso daí me deu um alerta porque assim, eu li esses dias que na Argentina se terminou muito o rebanho nos últimos anos e foram muito produtores para soja, porque é muito mais lucrativo que um boi.
Ultimamente, pelo menos, tem sido. Tirando quando tem uma safra ruim, é muito bom. Então, por isso tem que guardar dinheiro para os tempos ruins. Voltando para a contabilidade. Mas o ponto de vista, assim, temos menos rebanho na Argentina. No Uruguai temos rebanho ainda. Cresceu um pouco o rebanho bovino. O ovino diminuiu bastante, que é preocupante, cordeiro. Diminuiu na Austrália e em Sydney também, que são grandes produtores. Então o ovino diminuiu no mundo bastante. Por isso que cada vez está mais escasso e mais difícil de ter. E no Brasil também tem diminuído um pouco o rebanho, mesmo a gente tendo o maior rebanho. Então é importante analisar isso. Tem sido levado muito boi em pé para os países, para a Turquia, tal, do Brasil. E lá está criando bastante boi de novo, porque eles já viram isso lá para frente. E é o que a gente tem que dar uma analisada também, porque o consumo de carne no mundo tem aumentado, a demanda aumenta, mas se você tem escassez, numa hora vai pegar isso daí. Faz o boi no Uruguai e na Argentina é mais caro que no Brasil. No Brasil vem aumentando essas últimas semanas e no Uruguai e na Argentina também, por incrível que pareça. E os frigoríficos estão reclamando que não está dando para pagar, então está na balança. É um período de negociações, é um período de entender, é um período que vai ter que valer mais o boi e a carne vai ficar mais cara, porque está em escasso. E controlando isso, mercado, oferta, demanda, análise, escassez, oferta de mercado externo, interno, você tem uma vasta experiência. E combinada com o que eu venho estudando, eu vejo que 3 pilares normalmente impactam o sucesso ou o insucesso de um empreendedor, sobretudo na área alimentícia. Muitos, eles crescem, aumentam o lucro e muitos perdem o lucro e até quebram por 3 problemas. Às vezes, má gestão no custo, má gestão tributário ou má gestão do processo, a própria gestão. Para esses, o que você pode trazer como algo, de repente, um insight ou algo prático que ele pode olhar e falar, pô, eu posso aplicar isso aqui. Eu não quero nem falar eu como contador trazer essa visão, mas você como empresário. Nós dois somos empresários em ramos diferentes, contabilidade, direito, e você na área da alimentação, na área da carne, na área frigorífica, né, de congelados e toda essa área. Então, traga para as pessoas algo prático que pode ajudar, ou uma visão como um insight mesmo sobre gestão de processos, de pessoas, gestão de tributos, gestão de custo, como você já colocou. Tá, vamos lá. Gestão de processo. Você tem que ter um processo muito bem alinhado para você poder ter resultados e ter respostas rápidas para tomar decisões rápidas, tá? Gestão de imposto, né? Que você falou, tributário. O tributário você tem que estudar muito bem, porque eu não concordo. Uma coisa com o Brasil é que vai passando de... O fazendeiro paga pelo boi que vendeu, daí vai o frigorífico, paga pela carne que vendeu, eu pago pela carne que vendeu e o cidadão paga pela carne que vendeu. Então passamos 4 impostos aí no meio. Sim. Cara, não tem muito nexo, entendeu? Se paga muito imposto nas carnes e nos produtos. Então acho que tá errado. O sistema de imposto no país, na minha opinião, tá errado. Sim. Tá totalmente errado. Eu acho que se cobrasse menos imposto, mais gente pagaria muito mais e ganharia muito mais o governo, porque o dinheiro estava girando. Tá? Então, minha opinião sobre isso. E a terceira que você falou? Desculpa. É a gestão mesmo do negócio ali, custo, gestão e imposto, né? O custo do negócio cada vez está mais caro. Por quê? Passa por 3, 4 transportes o mesmo produto. Uau. Passa por... A energia está mais cara. Olha que detalhe. Olha, custo, a energia num açougue é caríssimo. O custo está mais caro. Tem de ter reserva de energia, né? Lá, acho que gerador tem... Tem gerador, tem que ter... Hoje, muita gente usando a solar, aproveitando, dependendo do ponto, coloca solar, porque esse benefício de energia vale muito a pena. A energia a gente paga caríssimo. Olha isso aqui, deixa eu só te pausar aqui. Sim. Trava ali, mas segura. Olha o que o cara tá falando aqui para você. Às vezes você tá ouvindo esse podcast, é só isso aqui que você tem de ouvir. Olha, ele tá falando sobre economia de energia, gastos de energia, e que às vezes o seu investimento você pode investir numa energia solar, que vai resolver o seu problema, porque senão você vai ter de comprar ou alugar um gerador. Isso é só quem tem controle, quem vai pro caderno, pro computador, para onde ele puder. Mas ele não para no tempo. Você tá entendendo como é a visão de um empreendedor. Então segue aí, Pedrão.
E todas essas coisas vão te dar o lucro no final. Eu brinco, a sacolinha de plástico te dá, que vai entregar te dá um retorno no final. A bandeja que você entrega te dá um retorno além de visual, mais qualidade, mais quantidade de produto. O vácuo que você usa na embalagem. Então, os equipamentos que você tem que ter para funcionar tudo. O material de limpeza dentro de um açougue é caríssimo. Se você não souber administrar, você está pagando, está deixando o dinheiro ali. Escutei uma história essa semana que o cara entrou na empresa da mãe e falou assim, cara, mas se a gente mudar o óleo que a gente usa por um óleo maior quantidade em litragem, em vez de ser um por de litrinho, dá uma diferença no ano, de tanto que ele trocava na oficina, dava uma diferença de R$ 200.000. Daí ele precisou comprar um óleo específico de litrinho, a mãe não queria vender para ele, falou, não, só do grande agora, vamos ganhar. E não é assim, né? Tem algumas especificações e tal, mas como quando você está dentro do seu sistema, você não consegue perceber o que está acontecendo fora. E para isso você tem que se munir, você tem que sair de casa, de dentro da loja, você tem que sair, olhar, falar com pessoas, entender o que está acontecendo no mercado, para poder depois trazer para o seu mercado. Se você ficar preso no seu sistema, é o que acontecia com a gente quando a gente falava que nossos pais não entendiam o que estavam fazendo porque o mercado estava diferente. A gente estava vendo de fora. Quem vive o negócio, eu sei que é difícil, vive por alguma coisa, faz daquele jeito, porque funcionou. Mas funcionou até hoje. Hoje em dia, com a tecnologia, com tudo, vai trocando as informações. Hoje eu tenho uma tecnologia de atendimento ao cliente. Hoje o cara manda um WhatsApp, que é o que mais funciona. Olha a loucura. Pedidos por WhatsApp. Um robô responde melhor que um humano já. Bem treinado. É difícil treinar. Mas responde melhor. E faz venda. Mas E entende as suas vendas. Entende o que você comprou nos últimos pedidos e te faz outra venda. Mas sabe o que é fácil, Pedro? E mais longe disso que eu vou. E se o WhatsApp parar, como é que minha loja funciona? E parou já. Amanhã. Não, Ele mas já parar, né? tô falando, parou por horas, por um Sim. dia. Tudo bem, se administra um dia. Agora e se parar um mês? E se sair do ar? Porque o pessoal quis que saísse do ar. Aí você vai para outra ferramenta, tá adaptar tudo. Ok, você dá um jeito. Mas se eu não usasse, porque pode sair do ar, aí ia ser um prejuízo grande. Entendeu? Todo esse período. Então, como você melhora o que você tem? Para chegar nos números altos, para chegar onde você quer, de venda, tudo isso. Então, o lucro é difícil, a gestão é difícil, estrutura, cultura, tudo isso é difícil. O que é fácil é quebrar, o que é fácil é trabalhar no prejuízo, o que é fácil é a pessoa desistir. Isso é fácil. E a maioria acaba fazendo isso porque não faz o método, o processo que você fez. Você entendeu? Então, muitas pessoas, por exemplo, ela vai lá, trabalha no açougue, aprende toda a oficina do trabalho, de repente ela junta ali um recurso, e como eu sei que o investimento de câmeras frigoríficas e tudo ali é alto para se montar uma estrutura de um açougue, então às vezes ela tem a expertise, ela sabe o manuseio, ela junta com mais uma outra pessoa que conhece ou que tem um investimento e acaba montando. Só que uma entende somente do manuseio e a outra não entende nada de gestão. E aí praticamente é fadado ao fechamento breve. Tanto que 60% das empresas, não que eu abro, que o Brasil abre, 60%, Pedro, das empresas que são abertas no Brasil, elas fecham em menos de 5 anos. Ou seja, e hoje eu estou falando de empresas, não estou nem falando de CNPJ somente, porque muita gente abre um CNPJ e deixa ali parado. Empresas, mais de 60% não dura 5 anos. E aí, mas aí é um pouco da nossa cultura também. É muito da nossa cultura. O pessoal acha que vê uma planilha faz, é muito fácil fazer, tem facilidade para fazer porque temos cliente em todo lugar. Mas é muito difícil, tá? É muito difícil, é muita resiliência, muita persistência para se entender, para se aprender, para se falar, para se estar no lugar, para se fazer todo esse processo. É muita resiliência, como eu te falei, 3 vezes me deram um conselho de fechar a loja. Eu falei, não, vou manter porque eu vou sair disso daí. E foi. Até que tá aí hoje, cara. E você falou uma palavra que é muito importante, Pedro. Resiliência. Resiliência, para mim, é um pilar necessário para o empreendedor suportar as adversidades e ele chegar onde ele almeja. E aí a pergunta é,
fora do campo do empreendedorismo, o que fazer para gerar resiliência para quando eu estiver no campo do empreendedorismo eu suportar as adversidades. O que fazer durante a minha vida fora da empresa para gerar em mim, o Pedro, a resiliência para quando eu estiver na batalha dentro da carne do Sul, eu consiga suportar as adversidades e decidir com estratégias e sempre levando a empresa ao crescimento e à lucratividade. É difícil falar porque eu comecei muito cedo. Sim. Eu, com 13 anos, fui esportista profissional. Comecei a ser esportista profissional. Corri durante 7 anos. Quando parei, fui instrutor, mais 7 anos. Você correu o quê? Corri desde kart, 7 anos. Corri lá fora porque era o melhor kart do mundo. Fui pra Itália morar, voltei com 15 para 16 anos. Mas você correu com os caras brabos aí ou... Com os bravos, com os bravos. Campeão mundial, acho que o Jason Button. Jason Button. Campeão mundial de Fórmula 1, né? Corri com o Alonso, Fernando Alonso. Bom, campeão da Stock Car com alguns. Era a minha geração, né? Sim. Eu fui da geração. Caraca, no... E daí fiz Fórmula, fiz turismo também, que é carro fechado. E com 26 anos eu parei de correr e falei, vou me dedicar a outro trabalho, porque minha meta na corrida era chegar a ser um piloto profissional numa categoria grande, não consegui chegar. E levei profissionalmente todos esses anos. E aí montei uma equipe, fomos campeão com a equipe e tudo. E hoje tenho vários engenheiros formados, que é uma outra empresa que eu tenho. Beleza, foi pra lá, tá funcionando bem, tá, graças a Deus, tem um projeto grande pra frente, tá andando, tá bem legal. Mas o ponto de vista é assim, você treina pra chegar nas coisas. Você tem que trabalhar, você tem que ser persistente, tudo. Quando você começou a jogar futebol na sua carreira de moleque na rua, você foi melhorando cada vez. Vai passando os anos, você sabe que tem uma jogada de corpo, você sabe que tem alguma coisa assim. Se você vai fazer uma luta, você treina. No tatame, onde seja, você vai treinar bastante. Você treina para melhorar. Você vai correr a pé, como você gosta de correr a pé, é um treino. Você vai baixando o tempo porque você vai entendendo a resistência, você vai ganhando, vai cada vez melhor. Hoje tem um tênis que corre melhor, hoje tem um peso que é menor, hoje você mantém a glicemia, você estuda a glicemia, antes você só corria. Sim. Até chega na exaustão. Hoje você tem. Como começou a maratona, que o cara fez a maratona para levar uma carta lá na Grécia, e morreu, chegou, entregou e depois, poucas horas depois, morreu. E ele tinha que chegar com o mais rápido possível e aí pegaram o cara mais rápido da vila para correr e entregar. Ou do reino, né? Sim. Então, assim, e hoje não, os caras correm maratona, pouco tempo atrás, agora, final de semana passado, baixaram de 2 horas uma maratona. Um absurdo, um absurdo. É absurdo. De bicicleta você não faz. Não. É tipo assim, é um absurdo. Mas o ponto de vista é assim, cada vez se treina mais, cada vez se prepara mais, você vê gente mais se preparando para cada situação, tá? Mas você tem que manter o foco, né? Hoje é muito fácil perder o foco. Sim. Hoje a gente fala de 6, 7 negócios aqui e perde o foco daqui a pouco, entendeu? Sim. Você tem que manter o foco, tem que manter. Então, tem as regras, tem horário para tudo, e faça. É isso que é. Então, essa é a minha dica. Quer fazer? Estude, se prepare e faça. Boa, 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 Pedrão. E falando sobre, né, como fazer, você veio ali, além de estar dentro do mundo que nós chamamos offline, atendendo da melhor qualidade, localizado ali, bem localizado na região de Alphaville, fora outros negócios que vocês têm também vinculado tudo à questão da carne, você veio com posicionamento digital. Você veio ali trazendo a carne do sul com conhecimento, trazendo ela com a leveza e com uma sutileza muito boa, vídeos maravilhosos. E como esse momento no digital, o que o digital colabora para faturamento para vocês? E o que você traz também de propósito dentro do digital? Porque eu acredito que tudo que você faz no digital tem uma oportunidade de você ensinar alguém. E aí, o que você entende sobre essa oportunidade e o posicionamento que a Carne de Sul vem com maestria fazendo dentro do digital? Do off ao on, né? A gente tá brincando, mas é um fato hoje, não tem mais como você ficar fora. Venho estudando bastante esse on, venho preparando material, já fiz um e-book, já terminei o segundo, que é um livro onde se aprende algumas dicas, um livro curto, você compra pela internet.
Ah, tá fora de moda. Deixa lá. Tem alguém que vai ler, alguém que vai querer, alguém vai aprender, né? Esse ano eu gravo um curso de churrasco para mostrar do jeito que eu faço. É o Aí, ó. melhor jeito, é o melhor de tudo. O brasileiro tem costume de dizer que tudo é melhor, né? Ah, não, o meu é melhor. Não, não precisa ser melhor, cara. Tem que ter um conteúdo bom que alguém vai aprender e vai gostar e vai usar. É isso que a gente faz. Esse é o melhor. Se alguém usar, se alguém comprar, gostar, fazer e virar cliente, gostar, ou nem vira cliente da loja, vira cliente do Pedro, no caso. Mas é importante. Então, e tem alguns projetos ainda em andamento. Uma trip, uma viagem bem feita para o Uruguai, nossa terra. Conhecer a raiz real de como é que é feito e não o turístico, né? Boa, boa, boa. E alguns, você perguntou no começo, alguns jantares sim vai ter. Tô falando com alguns chefes, porque a gente atende na Carnes do Sul 16 restaurantes. E alguns foram mencionados Michelin agora. Então é um orgulho pra gente, porque a matéria-prima é nossa. Eu brinco, sempre brinquei que. Brincadeira sempre tem uma verdade, né? Sim. A matéria-prima é nossa, a arte é deles, Sim. dos chefes. É, Então é isso. é uma parceria, né, ali, sempre. Buscar matéria-prima pro chefe, tudo é muito legal. Então, assim, são esses objetivos, deixar um legado nesse meio da carne, o pessoal entender mais, se o pessoal entender o que está consumindo, consumir melhor. Eu estava fazendo um estudo faz 40 anos atrás, era carne de dianteiro de traseiro. Hoje tem muita gente que critica, fala que é mal firula, mas tem cortes e tipos de carnes feito para cada tipo de cocção, tipo de produção, como é que você faz. Hoje a gente fala, tem churrasqueira, tem forno, tem air fryer, tem sous vide, tem 4 ou 5 maneiras mais de fazer a carne, entendeu? Fogo de chão, churrasqueira a gás, churrasqueira não sei o quê. E fica sempre essa disputa, o que é melhor, o que não é melhor, é carvão, é lenha, qual lenha. Então, é a diversidade dos produtos. Eu acho que tem mercado para todo mundo, é um mercado que ainda vai crescer muito. Pedrão, fazer uma analogia aqui. Contabilmente, nós dizemos que o quê? Venda não é lucro, gestão te possibilita o lucro. Eu quero trazer uma visão para você aqui. Nós estamos falando para empreendedores, nós estamos falando para pessoas que querem aprender métodos, que querem ouvir esse podcast e falar, pô, é possível. E aí fala, pô, o Pedro ali, ele teve um conhecimento do pai, então, primeiro ensinamento que eu tiro isso, você só aprende com quem já fez. Você viu seu pai fazendo, aí você teve a oportunidade de ter ele como um mestre. Eu já tive a oportunidade de pegar a grossura do livro do pai dele, gente, é isso aqui, ó, é uma bíblia. Né? O livrinho que nem eu estou escrevendo um livro lá, e aí o livro vai ter bem. Depois que eu vi o livro do Pedro, do pai do Pedro, olha agora qual foi o trava-língua. Eu admirei muito, lógico, eu não consegui ler ali. Depois eu até vou pedir para ele me emprestar ali para eu fazer uma leitura. Mas eu vi que é um livro robusto de um conteúdo. E quem conhece o Pedro, eu tive o privilégio de conhecer ele mais intimamente ali. Você vê o tamanho do coração dele, o legado que eles carregam, a família dele, a honra. É um homem que honra, é um homem que carrega princípios, né? Um homem de família que, meu, ele cuida ali. Eu tô aqui, tô com meu filho aqui. Tem um errinho lá que ele fica colocando a camisa do São Paulo no moleque, mas tudo bem. Nem todo mundo é perfeito. Mas é admirável ver tudo isso. E eu, cara, sou privilegiado por Deus, por conhecer, ter oportunidade de sentar à mesa com ele, de tomarmos café, almoçar. É muito bom, sou gratificante mesmo, Pedrão, de coração. Isso faz sentido dentro do mundo do empreendedorismo quando nós conectamos com pessoas com o mesmo propósito, com pessoas que carregam a mesma essência, com pessoas que entendem que precisa de lucro, porque afinal nós temos um comando que eu digo de Deus, que é poder possibilitar às pessoas que elas realizem os seus sonhos. E através do trabalho honesto é possível fazer isso. Então, se nós estamos empresários, é nossa incumbência fazer isso. Contudo, muitas vezes a gente, né, vai levando tanta pancada que vai ficando difícil. E aí esse empresário, ele tá ouvindo aqui, ele tá entendendo, tá vendo que você aprendeu com quem te ensinou. Não somente gestão, mas te ensinou, sobretudo, viver um propósito. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu maior mestre. Meu pai.
não tenho o que falar, né? Meu pai foi um fenômeno, pena que morreu jovem, com 71. Mas era meu parceiro de vida, me ensinou tudo, sempre estava do meu lado, sempre estava do lado dos filhos, sempre fez tudo pela família. Sempre fez tudo pela família, tudo que podia e o que não deveria fazer, ele fazia pela família. Tudo, 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 tudo. Dava alma pela família, era o pilar, que é o pilar essencial. Quando você tem uma família e você tá alinhado com ela, as coisas fluem, vão fluindo. Tem que saber onde tá, como é que tá, tudo. E vai realizando os sonhos de cada um. Ele deu essa energia para realizar os sonhos de cada um. É difícil falar porque eu nunca tive carteira de trabalho. Eu prestei serviço para um pessoal de corrida, como trainer, treinava anti-sequestro, treinava em pista, lançamento de carro, mas nunca com carteira de trabalho, e já fui empreender. Então fiz alguns empreendimentos na minha vida e sempre foi para cima, sempre foi essa cultura. E meu pai também era um grande empreendedor, então ele incentivou isso para mim, e eu incentivo nos meus filhos. Então a lição que eu tenho é ter essa segurança, viver para a família e se dedicar 110%. Quando você se dedica 110% no negócio, com 220 milhões de habitantes no Brasil, cara, não tem como dar errado. Desculpa, não tem como dar errado. Você tá 110%, cara. Ah, mas abriu 3 lojas de um frigorífico, abriu mais não sei o que do outro, abriu mais não sei o que, cara. Quando eu abri loja em Alphaville, tinha 10 pontos de venda contando os mercados de carne. Hoje tem mais de 45 em Alphaville. Ah, que Alphaville é bom, é bom. Cara, eu tô lá, atendo São Paulo, atendo uma região de São Paulo, mas meu produto é aquilo, é exclusivo, cara. Se quer exclusividade, vai na minha loja. Você vai entender o que que é. Convido todos que quiserem ir lá ver. Vamos lá. Quer falar de empreendedorismo? Vamos lá. Então é isso. Eu tô nessa linha. Tô nessa linha do offline pro on. Tô nessa linha de cada vez mais empreender mais, acreditar, mesmo um país passando num momento que não tem muita gente acreditando, né? Mas, cara, eu acredito no país que a gente tem. Eu acredito nas coisas. Foi um país que a gente chegou do Uruguai, fez um patrimônio aqui, se dedicou. É vida, igual os portugueses fazem também, a gente fez do Uruguai. É mais fácil para um estrangeiro que para um não estrangeiro? Não. Eu acho que você tem um início melhor, mas o estrangeiro se dedica, né? Então, qualquer lugar que vai, o estrangeiro viaja para um lugar fora do país, o brasileiro viaja para fora, lá ele se dedica e consegue crescer. Exato. Agora, é uma lenda você falar que é fácil. Se achar que é fácil, é uma lenda que te venderam. Não, nada é fácil, cara. Nada é fácil. Pelo menos na minha vida eu não descobri. Eu jogo na Mega Sena também pra ver se ganha, mas não ganho. Não sei o que A acontece. proporção é 1 para 50 milhões, então é mais fácil empreender. É, Tendo em vista que temos 220 milhões de pessoas, se a gente arrumar alguma coisa que a gente vende R$ 1.000, né, no LTV para ele durante um determinado tempo, para 0,001%, a gente já consegue, é escala. Então, mas não é. Faz mais de 10 anos que eu falo, crie sua comunidade. Hoje tá na moda. Mas se você tem uma comunidade fiel, uma comunidade que gira em você, que faz seu público acontecer, você faz esse link com as pessoas, não tem como dar errado. Porque porque você tem o cliente, você tem a pessoa firme, você está ajudando o outro, o próximo. Nessa conexão toda, não tem como dar errado. Você tem que ter Brasil, sua comunidade. Brasil foi criado foi criado não. Brasil foi descoberto historicamente em 1500. Ali existia o quê? Já existia, vindo ali provável ali do Peru, os Incas e os Maias e tudo. Existiam os índios. E os índios viviam em quê? Em tribos. Os índios vivem em tribos. Tribo significa, hoje, analogicamente, comunidade. É a mesma questão. Cada um queria mais a tribo mais perto do rio, outro queria mais alto. Então, todo mundo quer pertencer. Então, quando nós encontramos a nossa tribo, a nossa fraternidade, a nossa comunidade, a gente avança muito mais. Eu falo isso, Pedro, porque assim, ó, eu tinha uma comunidade, né? Qual que era a minha comunidade? A comunidade dos cachaceiros. A gente reunia 5 horas da manhã, já estava na beira do boteco para começar a beber. Ficava lá até as 9 horas da noite. Era a comunidade. E você foi bom nessa, né?
Rapaz, Isso era bom, eu então. era líder dessa comunidade. Era assim, então. Daí você decidiu, você viu um dia que essa comunidade não dava certo, daí você foi Exato. pra outra. Aí eu fui pra outra, aí peguei e falei, calma aí, eu já tô numa comunidade, eu quero sair daqui porque essa comunidade tá me matando. Daí quando eu te conheci, você tava saindo dessa outra comunidade, já tava indo pra outra. Já tava indo pra outra, aí nós fomos Então, pra assim, comunidade de empresários. e você tem medo de mudar? Não, não, Não não. pode ter medo. Não pode. Não Agora pode. você sabe que pra mudar, você vai perder algumas coisas e Sim. vai ganhar outras. Exato. Então é isso, não tem muito o que pensar. Você tem que caminhar com as pessoas Você que tem que querem mesmo. visualizar o que você quer, visualizar na mente o que você quer e correr atrás do que você quer. E correr atrás não é desesperadamente fazer qualquer coisa para chegar naquilo. É correr com o que você acredita de verdade. É levar o Entendeu? que você carrega. Então tudo que você falou agora há pouco de mim é o que eu acredito de verdade que eu sou. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que entrega, eu sou uma pessoa que tem o coração mesmo, eu sou uma pessoa que ajuda, eu sou uma pessoa que faço bem. Eu sou essa pessoa. Eu trabalho todo dia para ser essa pessoa. Às vezes eu xingo, tá errado. Às vezes eu me irrito no trânsito, me irrito, tá errado. Mas assim, eu tento ser o máximo possível nessas. Eu trabalho sério, o pessoal me olha trabalhando, fica sério, porque fala, pô, às vezes fica meio assim de falar qualquer coisa, porque eu trabalho sério. Ontem eu tive um caso que eu vou contar para dar um exemplo o quanto é sério o trabalho. A mulher pediu 2 maminhas, pediu pra tirar toda a gordura. Beleza. Tira toda a gordura e entrega pra ela. Não sei como ela vai fazer, porque a melhor coisa que tem na maminha é a gordura, mas ela quer fazer assim, a gente atende o cliente. Foi o delivery, ela pegou uma e tirou. A maminha tem 1 quilo, você limpa, tem 600 gramas. A gente mandou 600 gramas. 2, porque ela queria 1 quilo. Daí ela devolveu uma. Daí a menina que atende falou assim, ela devolveu uma, pá, mas ela pediu, foi 1,2 kg. Daí eu falei, tá bom, mas você entrou na conversa e falou com ela? Você falou pra ela que ia ser limpa, ia perder de 1 quilo pra 600, se ela precisava de 2 ou uma? Daí ela olhou pra mim, não. Por quê? Porque você sabe que fazer uma maminha de 600 gramas, ou 2 de 600 gramas, ou uma de 1 quilo, é diferente a cocção no forno? Não. Então, uma vai fazer meia hora no forno, a outra vai fazer 45, 50 minutos no forno. Porque tem a ver com o peso, senão ela seca. Então, olha o detalhe da informação. Eu falo, nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, é um treinamento. Você está falando, é um treinamento. Entendeu? Mas para chegar em mim essa conversa passou por 3, entendeu? Porque Sim. o pessoal fica meio com medo de eu falar, não, eu perdi uma maminha. Não, não é meu estilo. Meu estilo é fazer você entender o foco do que a gente vai chegar. E você falou sobre treinamento, Pedro, para a gente ir caminhando para a reta final. Você falou sobre treinamento, nós temos de treinar pessoas, nós temos de trazer sempre cultura, gestão, tudo isso. E dentro dessa estrutura, né, que nós vamos trazendo, nós temos alguns objetivos dentro do empreendedorismo. Por exemplo, eu quero expandir minha loja, quero aumentar o lucro, eu quero contratar mais funcionários. E quando nós conseguimos fazer isso, nós contratamos um funcionário, nós aumentamos a loja, nós conseguimos controlar o nosso estoque melhor, a gente fica muito feliz. Mas muitas vezes, no dia a dia, a gente não consegue dar toda a atenção que nós desejamos para todos os lugares. Por quê? Nós temos de sair, atender telefone, ir à academia, nós temos de resolver um problema como esse da maminha, que não está dentro do script, nós precisamos vir a uma sala de podcast, gravar, dar atenção para os amigos, nós precisamos estacionar, pegar trânsito, e tudo isso não está computado no nosso cérebro como um trabalho. E como você gere isso e como você vem trazendo a sua visão para o seu próprio conhecimento sobre o que eu quero e o que eu estou fazendo também, eu preciso comemorar essas pequenas vitórias. Porque uma hora que eu estou no trânsito ali, caminhando, por exemplo, para esse podcast, eu vou resolvendo algumas coisas pelo WhatsApp. Como é que você comemora essas pequenas frações que o empreendedor muitas vezes ignora? Cara, pergunta cabulosa, hein? Eu comemoro no final do dia e no começo do dia. No final do dia eu agradeço tudo que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer eu deixo para outro dia. E vai acumulando as tarefas, mas no começo do dia eu acordo bem cedo todos os dias, sem relógio. E eu durmo cedo também, agora. Já dormi tarde, agora eu durmo cedo. E eu rezo. Cara, eu rezo e agradeço. O que tá pra vir tá melhor do que tá. Sou muito grato pela minha vida que eu tenho.
pelo que eu conquistei. A loja eu tinha uma meta de faturamento logo do começo. E aí quando você alcança a meta, você faz o quê? Uma nova meta. Então, eu já dupliquei minha meta de faturamento do que eu pensava na loja quando eu abri a loja há 15 anos. E agora quero mais. Então, essa expansão, cada um tem suas metas, seus objetivos a realizar. A gente brinca, eu já fui muito chegado em relógio, hoje não ligo tanto, mas outro dia eu tava indo viajar com meu filho e falei assim, pô, vê esse relógio aqui, se eu fechar um negócio eu vou comprar esse relógio. Ainda não comprei, tá pra fechar, Pra mas fechar. é o objetivo. E não é não ter o dinheiro pra comprar, é o objetivo. Você tem um objetivo a É o realizar. presente. Então você se cria, você se dá alguns presentes, você cria um objetivo seu para chegar em tal lugar e fazer. Então, tô trabalhando muito forte no objetivo desse ano. Show Tô de bola. trabalhando muito forte mesmo, focado, centrado para alcançar os objetivos desse ano. Agora para a Copa a gente tem um mega lançamento Fala para a sobre Copa. ele, hein? Então, vou falar para vocês aqui, ó. Mega lançamento da Copa. Na Copa passada era o kit Uruguai. Esse ano temos o kit Uruguai e kit Brasil com 2 parceiros, distribuidores de carne. A gente vai fazer uma térmica específica, uma camiseta e um kit inteiro de carne, numa promoção, óbvio. E promoção nossa é promoção, não é papo, tá? Vale tanto, cai pra tanto e é promoção mesmo. São 100 kits de cada, acabou. E acaba, hein? O pessoal acha que não, mas acaba. E foi mais agressivo, você vê? A gente estudou na outra Copa, estudou o número de clientes, estudou o que é legal para o cliente, o que o cliente gosta e fizemos em dobro agora. Nada que melhor que usar os dados, a experiência para avançar nos negócios, no empreendedorismo, né, Pedrão? Sim, sem dúvida. Pedrão, eu vou finalizando aqui, mas eu não posso finalizar sem pedir essa questão aqui, que é o quê? Nós falamos muito para o empreendedor, mas tem aquele povo que está querendo empreender, mas ainda não está empreendendo, mas que ele gosta do bom churrasco. E, meu irmão, eu quero que você use essa experiência que você tem de anos aí, né, tratando a carne, servindo a melhor carne do Brasil, para você falar, o cara que quer fazer um churrasco, meu irmão. Agora esquece empreendedorismo. Agora, ó, vai lá, prepara a sua churrasqueira. Como é que. E, ó, não faz que nem um camarada, não. A gente tava no evento, aí falou, dá uma dica prática para os contadores sobre fazer algo. Aí o cara falou, ó, você faz um investimento de 1,5 milhão. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus. Não fala que tem que ter o termômetro, o negócio, não. Aquele cara que tá lá, que é acessível pro cara fazer a carne. Aí quero que você coloque aqui, vou colocar algumas coisas. O método, né? Como acender, desde acender, uma dica para acender, alguma coisa, a brasa. A carne, aí você pensa ali, tem clientes ali mais nível premium e tem o cliente mais simples. O que ele pode fazer? Mete bronca, deixa Deus te usar. Agora chegou o momento de você falar aquilo que você sabe, meu irmão. Como churrasquear. Tem um outro cara que fala aí sobre churrasco e nunca fez. Fala aí, Pedrão. Tá fácil, tá? Então, essa eu soltei fácil pra você. Essa daí, Soltou fácil, essa foi fácil. Não pra foi complicado. finalizar. Vamos lá, pegou o carvão, colocou na churrasqueira, jogou muito álcool gel e acende. Não dá erro, acende bem. Põe bastante álcool gel, o pessoal quer economizar. Pra quê? Joga bastante e põe fogo, beleza. 10, 15 minutos depois, começa a fazer o braseiro. Quando tá o braseiro, mantém a temperatura igual. Aí é o momento de fazer. Não vou falar picanha, pessoal, desculpa, mas já passamos dessa fase da picanha. Picanha, pão de alho, linguiça e frango é o kit que mais vende e é o que eu acho pior, tá? Porque eu falo, cara, dá pra comer tanta coisa melhor. Mas vamos lá. Eu sou fã do ancho, do bife ancho. Pega 2 bife ancho, faz de um lado, 7 minutos, 7 minutos do outro. Qual a grossura, Pedrão? Sal fino, 2 dedos. 2 dedos. 4 centímetros, 2 dedos. Faz de um lado 7 minutos, do outro lado 7 minutos. Ponto. Ponto mal, tá ali o pontinho que eu gosto. Joga um pouco de sal fino depois que tirar. Na hora de servir, fatia. Pronto, tá pronto. Ó. Quer acompanhar? Não vai arroz e feijão, pelo amor de Deus, pessoal. Uma saladinha de maionese, um pãozinho, uma coisinha mais suave assim. É para aproveitar a carne. É esse que é o churrasco. Aproveita uma boa carne e depois você vai para uma sobremesa. Boa. Então, você que quer comer arroz com feijão, faça arroz com feijão e ovo. Aí o dia que você falar, vou comer carne e churrasco, o que você faz? Não faz panelada de arroz.
E se fizer, não me convida, por favor. Deixa lá, deixa esse daí pra quando você... Ó, coloca ali só um vinagretezinho. Aí, no caso, não sei se combina com ele, mas um vinagretezinho eu gosto, tal. Alguma coisinha ali, A sabe? gente é do time Chui. Aí, ó, eu nem sei falar chimichurri. Aí, o negócio é o seguinte, faz uma cebola, alguma coisa assim, mas não sai comendo carboidrato, não, um monte de arroz. Meu, pelo amor de Deus, isso aí mata. Aí, Eu gosto de fazer uma alcatra de cordeiro na entrada, ou um carrezinho de cordeiro, para servir de entrada junto com a linguiça. Eu gosto muito. sim, A linguiça eu gosto das clássicas uruguaias, que são as parrilheiras, que é metade suína, metade bovina. É uma linguiça mais encorpada. Um queijinho provolone pode ser na entrada também. E aí depois da entrada você vai pro prato principal, que eu recomendo antes. Tem gente que adora o bife e chouriço, tem gente que gosta flat iron e Denver. Tudo é bom, tá? Mas você viu que eu te dei 4 opções, 5 opções antes da picanha. sim. Não reclama, a picanha é boa. Mas, cara, tem mais carne mais saborosa, melhor de fibra, melhor de qualidade do que a picanha. E aí, o churrasco rola. E corta contra a fibra, Sempre. né? Se a fibra tá aqui, ó, você não corta nesse sentido aqui, não. Você corta assim, ó. Aprendi isso no curso 01 com homem aí, ó. É, tem jeito. Pedrão, mas agora eu deixar aí para você a última mensagem que você passa pro pessoal. Já chegamos no nosso final aqui. Deixa sua mensagem aí para quem tá nos ouvindo, para quem vai nos assistir. Pô, joga para lá e solta aí. Vamos lá. Sai do churrasco básico, vai pro churrasco diferenciado. Procure comer outras carnes, outros cortes. Ancho, chouriço, shoulder, Denver. Lembre disso, procure cortes diferentes, animais diferentes também, para você sentir esse sabor, se aprimorar essa alimentação. Tipo, do Nelore. Temos Nelore hoje, vaca velha, temos vaca normal, Nelore novo, jovem. Temos também o Nelore super a grãos, hoje tem uma modalidade maior. Temos também a parte Angus, é muito saborosa, vale a pena experimentar. Então, assim, procure diversificar, procure aprender mais, procure fazer um churrasco melhor. Não é tão difícil, hoje tem muito vídeo que fala sobre isso, tem muito conteúdo bom que dá para se aprender e melhorar. E é um prazer receber as pessoas em casa e cada vez mais prazer receber melhor. Quando a pessoa sai e conta comer um churrasco na sua casa, que gostou, é impressionante, é uma alegria enorme. Então, você pode, faça. É isso aí, pessoal. Ó, Pedrão, muito obrigado de novo. Deus abençoe. Cara, satisfação mesmo. E é o que ele falou, meus irmãos. Churrasquear não é comer quantidade, é comer qualidade. Eu aprendi isso em alguns setores da minha vida. Eu que vim, vamos dizer, de uma dificuldade, eu queria comer muito, queria fazer qualquer coisa. Depois eu fui entendendo, andando com pessoas, né, que a gente pode fazer algo menor em quantidade, mas fazer em qualidade. Então, sempre quando eu estou lá na região de Alphaville, procuro ali passar na loja do Pedrão, trago a melhor carne que tem e churrasqueio ali com a minha família, ter esse momento. Então, às vezes, você quer 10 vezes para a praia mais perto. Você pode ir uma vez e ir para uma praia mais bonita, conhecer, ter uma experiência. O mesmo serve para o churrasco. Então, quando você for comprar ali, faça uma escolha para você ter uma experiência. Sirva essa experiência para os seus convidados. E, ó, meu, carne dos caras, sinceramente, é totalmente diferenciada. Então, experimente para que você possa ter essa experiência. Pedrão, de novo, obrigado. Bora para cima, gente, finalizando. Como eu sempre digo, não posso deixar de falar. Se você assistiu, gostou, compartilha, clique, faça alguma coisa e bora voar. Bora para cima? Voa, águia!